O COI, Certificado de Operações Estruturadas, é uma modalidade de investimento que mescla um pouco de renda fixa com a renda variável e tem seu risco controlado. Apesar de ser popular há bastante tempo no restante do mundo e movimentar bilhões de dólares, lá fora é chamado de notas estruturadas, no Brasil foi regulamentado em 2013 pela CETIP e vem se popularizando nos últimos anos. O COI não é um investimento padronizado. Os bancos emissores montam uma estrutura que tenta conciliar renda fixa com renda variável com menor risco para o investidor, com capital total ou parcialmente protegido contra perdas. É como se fosse um investimento com seguro. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento o Investidor Inteligente, o podcast que te traz informações relevantes, orientações valiosas que podem te ajudar a usar bem o seu dinheiro, seja para solucionar problemas ou potencializar sua vida financeira, de modo que você possa construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aproveitando bem o presente e sempre cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Assine agora gratuitamente esse podcast, não perca nenhuma dica, fique por dentro com todas as informações e acompanhe todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. O Certificado de Operações Estruturadas, COI, é uma mescla de ativos de renda fixa com renda variável. É um nível intermediário em termos de risco, já que tem um perfil moderado. O COI é um título assim como CDB, LCI e LCA. No Brasil, apenas os bancos estão autorizados a emitir um COI, mas assim como outros títulos, podem ser comercializados através de bancos e corretoras. Quais as vantagens de investir em um COI? O COI possibilita o investidor ter acesso a ativos de qualquer coisa e em qualquer lugar do mundo que talvez não teria de outras formas, como, por exemplo, fundos para investidores qualificados, fundos e ações internacionais sem enviar o dinheiro para o exterior, etc. A rentabilidade do COI também pode ser muito interessante quando considerado baixo risco e em comparação com a baixa rentabilidade da renda fixa em tempos de juros baixos. Permite um investimento fácil e mais seguro em renda variável para quem não tem conhecimento desse mercado, além de não possuir taxas de administração, como cotas ou qualquer outro tipo de taxa. A estrutura complexa do COI é montada pelo banco emissor, o que torna o investimento simples para o investidor, pois não precisa se preocupar com toda essa parte complexa de execução. A ideia desse podcast não é apresentar como funciona a estrutura que o banco emissor monta para executar o COI, até mesmo porque não tem padrão. Cada gestor usa sua criatividade, os recursos e as possibilidades na hora de montar o COI. Aqui vou tratar das principais informações que o investidor precisa estar atento para analisar um COI na hora de investir. Todas as informações sobre o COI que o investidor precisa analisar são encontradas em um documento chamado DIE, Documento de Informações Essenciais, que o banco ou a corretora disponibiliza. Indicador ou ativo referência. Cada COI está atrelado ao rendimento futuro de um ativo referência. Esse ativo pode ser qualquer coisa, um fundo, uma ação de qualquer empresa, algum índice como IPCA, IGPM, Selic, um índice estrangeiro ou uma combinação de ativos. Esta é uma das principais características que o investidor deve analisar, pois normalmente o sucesso de um ativo é o que determina o sucesso de um COI. Sendo assim, é importante analisar o potencial de valorização do ativo, volatilidade, situação financeira, classificação de risco e perspectivas, dependendo do tipo do ativo. Por exemplo, vamos supor que um banco emita um COI que seu ativo referência sejam duas ações do setor de petróleo e que para o sucesso do COI, as referidas ações precisam estar daqui a 2 anos com valor acima do valor que estava quando o COI iniciou. Ou
Outro banco emita um COI que seu ativo referência seja um fundo estrangeiro de renda fixa e a rentabilidade do COI seja o rendimento do fundo multiplicado por 4. Nessas duas situações, o investidor precisa analisar o ativo referência, se as ações do ramo de petróleo têm boas perspectivas nos próximos 2 anos ou se o fundo do outro COI é bem gerido, se costuma ter boa rentabilidade e etc. Cenários. Os cenários descrevem como será a rentabilidade do COI e em quais casos não haverá rentabilidade. Essa parte vai depender da estrutura que o banco montou, mas os casos mais comuns são de pagar rentabilidade X% em caso de 2 ou mais ações ficarem acima do valor inicial, pagar a rentabilidade de um fundo mais X% fixo ou pagar a rentabilidade de um fundo vezes X. Ainda tem COI que faz verificações periódicas dos ativos para encerrar o COI antes do vencimento caso seja atingido um objetivo, também chamados de auto-callable. Prazos e liquidez. Cada COI tem as seguintes datas importantes. Data de reserva é a data limite que os investidores têm para informar ao seu banco ou corretora que deseja adquirir o título. Data de valoração inicial e final, onde são definidos os valores de referência do ativo referência. Data de início, que é quando o COI tem início. E data de vencimento, data que o COI será finalizado e liquidado, onde o investidor vai receber o valor investido junto com a rentabilidade. Os prazos de vencimento mais comuns são 2, 3 e 5 anos. Os COIs não possuem liquidez, portanto, o valor investido só pode ser retirado na data de vencimento. Então esteja seguro de que não vai precisar do capital investido antes da data de vencimento. Inclusive, se precisar definir o que é melhor ou não para você, sabe que pode entrar em contato comigo através do meu site www.philipsouza.com.br para marcarmos uma consulta pontual para que eu possa te ajudar a refletir e te apontar os caminhos para tomar decisões melhores. Valor mínimo de investimento. Cada banco emissor define o valor mínimo de investimento no COI. Costuma ser a partir de R$5.000. Tributação e taxas. O COI não possui nenhum tipo de taxa de administração, como cotas ou qualquer tipo de taxas. A tributação é debitada automaticamente no resgate pela tabela regressiva do imposto de renda, igual aos produtos de renda fixa que tem incidência de IR. 22,5% inferior a 6 meses, 20% inferior a 12 meses, 17,5% inferior a 24 meses, 15% acima de 24 meses. Modalidades e riscos. Existem 2 modalidades de COI. Primeira, valor nominal protegido. Todo valor investido é protegido, não há riscos de perdas em decorrência do ativo referência. Nessa modalidade, caso o sucesso definido pelo banco emissor não seja atingido, você receberá todo o valor investido sem perdas. Essa modalidade é a mais usada hoje em dia na maioria dos COI. Segunda, valor nominal em risco, quando há a possibilidade de perdas do capital investido. Essa possibilidade é informada. O investimento em COI é considerado de risco baixo a moderado dependendo da modalidade e do ativo referência. Também possui riscos atrelados ao banco emissor. Outros riscos específicos são informados no DIE, o documento de informações essenciais. Vale a pena investir em COI? Todo investimento tem suas características específicas, como podemos entender a partir desse episódio. No caso do COI, um dos fatores de desvantagem é a falta de liquidez. Seu recurso pode ficar indisponível por 2, 3 e até 5 anos, dependendo do COI. Isso não é necessariamente ruim. Uma das vantagens destacadas é que, por ser uma aplicação que visa entregar rentabilidade acima da renda fixa com uma pitada da renda variável, em troca, o emissor indisponibiliza a liquidez, procurando alcançar essa finalidade. O que o investidor deve procurar fazer é gerenciar bem sua liquidez para não ter surpresas ou problemas. Portanto, se, por exemplo, você está formando sua reserva de emergência, nada de pensar em COI. Se você já formou sua reserva, vale a pena estudar um pouco mais, pesquisar sobre os COI
que tem disponíveis em sua corretora, dá uma olhada em diferentes documentos de informações essenciais para entender suas variações, aprender um pouco mais sobre a avaliação dos ativos referência e dos indicadores que são os benchmarks, e aí, talvez, investir nesse tipo de produto. Um outro ponto muito delicado, especialmente no Brasil, e que particularmente me desanima, pelo menos nesse momento, é que a maioria dos COI que estão se apresentando ao mercado são apenas mecanismos de transferência de riqueza do investidor para as instituições financeiras. O problema é que a maioria dos COIs que estão sendo constituídos no mercado tem vindo com taxas embutidas que consomem o capital do investidor, o que é prejudicial ao desempenho da aplicação, o que afeta a rentabilidade. E não é uma aplicação tão simples de ser analisada, principalmente por sua não padronização. Cada COI pode ter características únicas, o que aumenta em muito a dificuldade e complexidade no sentido de comparar o que é ou não melhor na hora de realizar um investimento. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. O COI pode ser uma aplicação interessante para o investidor, principalmente para os mais conservadores, mas temos que levar em consideração um planejamento de liquidez, bem como avaliar com muito cuidado e critério a aplicação dos recursos, devido sua não padronização e variedade. Fique bastante atento a esses pontos e invista sabendo dos riscos e das possibilidades, ok? Se você gostou, curta, comente e compartilhe nossas publicações do Dicas Curtas nas redes sociais. Ficou com alguma dúvida? Me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica. Aqui é Felipe Souza, o investidor inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.